Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa videoaula nós vamos estar falando sobre o JSTL, tá? E dando continuidade à nossa JSP. O que a gente vai querer fazer, qual que é o intuito, né? Junto com a ação padrão e também com a Expression Language e agora com a JSTL. A ideia é utilizar ao mínimo e, se possível, não utilizar scriptlet e expressões, tá? E declarações. Eu não quero misturar código Java na minha página JSP. Essa é a ideia, né? Então, com essas ferramentas que a gente viu, provavelmente aí 99% dos nossos códigos nós não precisaremos utilizar mais código Java misturado na JSP, juntando JSTL, ação padrão e Expression Language. Depois tem mais coisas que a gente dá para fazer também, como criar as nossas próprias tags, mas fica assunto para outra aula, tá? Então vamos falar aqui hoje sobre JSTL. O que vem ser essa JSTL? É a JSP Standard Tag Library, uma biblioteca de tags do JSP, tá? É uma coleção de bibliotecas de tag. Ela vai incluir as ações mais comuns que a gente precisa para desenvolver nossas páginas web. Então, as ações mais comuns vão ser todos, né? Todo o leque, todas as possibilidades? Não, mas as principais, tá? E aí permite escrever, então, nossas páginas JSP sem utilizar o código Java. E uma página JSTL, o que ela vai ser? É a página JSP com as tags JSTL. Dentro da JSTL, a gente tem 4 bibliotecas. Nós vamos ter o core, a parte de internacionalização e formatação, acesso a banco de dados relacionais e o processamento de XML. Porém, nós vamos estar trabalhando aí usando o padrão de arquitetura MVC. Como a gente vai trabalhar com MVC, Model View Control, que a gente já até fez uma introdução, já falamos sobre isso, então eu não vou trabalhar com acesso a banco de dados na minha JSP. Por quê? Porque minha JSP é View e eu não tenho acesso a dados que faz parte do modelo na View. Então nós não vamos usar isso e também não vamos trabalhar com processamento de XML. Então esses dois caras aqui eu vou falar só para que vocês conheçam, saibam que existem. Mas evite utilizar isso aqui na JSP, na View, tá? Então nós vamos usar na View Core e também a parte de internacionalização e formatação. Tá? Então esses dois são os principais para a gente. Sim. Então como que a gente vai utilizar JSTL? Primeira coisa é definir o cabeçalho. Então eu vou utilizar a diretiva taglib e vou especificar os atributos URI e prefix. O URI ele é padrão, já tem uma forma certa, tá? Ele parece uma URL, mas ele não especifica um caminho, tá? Quer dizer, perdão, ele especifica um caminho, não é uma requisição web, tá? Então essa URI aqui, ela vai indicar lá, né, dentro do nosso container web, onde é que vão estar essas bibliotecas. E o prefixo é um prefixo qualquer que a gente quer utilizar. Porém, já existe um padrão e nós vamos seguir esse padrão, né? Por exemplo, quando se tratar do core, nós vamos usar o C. E quando se trata de internacionalização e formatação, o FMT, tá? Que já é um prefixo padronizado, apesar de poder utilizar qualquer prefixo, né? E depois que eu definir o cabeçalho, aí sim eu vou utilizar as tags JSTL no meu código JSP. Então aqui um exemplo, a gente tem lá a diretiva de page, depois está definida aqui a tag lib, né, a diretiva de tag lib. Especifica o RI, que é esse padrão aqui, né, vai ser exatamente isso aqui, e o prefixo, que no caso aqui é o prefixo C. Esse prefixo pode ser qualquer coisa, mas por padrão a gente usa C. E aí depois eu já posso usar essas, né, a tagzinha aqui da JSTL, C, out, o prefixo, né, out. Out porque eu quero fazer uma saída, quero escrever na tela. Aí vai escrever, por exemplo, né, o Olá Mundo, tá? Então isso é só um exemplozinho. Vamos fazer esse exemplo, né, que a gente já começa a entender isso aqui. Eu já escrevi aqui já criei um projeto chamado aula JSTL, tem aqui o index.html, eu vou deletar ele. Aí eu vou criar aqui uma JSP, e nessa JSP eu vou dar um nome para ela de index. Nós vamos começar os nossos exemplos aqui. Aula JSP, JSPL. Então, primeira coisa, definir o cabeçalho, né? Então, para definir o cabeçalho,
Aqui é bacana que o NetBeans, se você estiver utilizando o Eclipse também, IntelliJ, não importa, ele já vai auxiliar a gente a escrever esse código. Então eu vou usar o tag lib, aí eu preciso especificar a URI, e olha, eu não preciso decorar que era o URI, eu vou pressionar aqui Ctrl barra de espaço, e ele já vai me dar aqui, essa aqui, o core que eu quero, e aí o prefixo. E aí o prefixo, como falei, pode colocar qualquer coisa, mas eu vou seguir o padrão e colocar C aqui. E aí eu vou colocar aqui C, alt, e aí vou colocar aqui o valor, igual está aqui, H1 Olá Mundo. Então, velho, H1 Olá Mundo. Posso fechar aqui. E aí, esse escape aqui, daqui a pouco eu comento sobre ele. Vamos visualizar como é que isso aqui vai ficar. Então, vou pressionar aqui o F6. Então, ó, observe. Ele mostra... Opa, eu nem esqueci de fechar, né? Aqui. Ele mostra pra gente o H1, né? Mas eu não quero mostrar o H1 aqui, a tag aqui. Eu quero mostrar esse texto aqui marcado com H1, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai escapar, tá? Então, é aí que eu vou usar esse escape XML. Tá? Então, escape XML. Posso dizer que é true ou false, tá? E aí, usando ele, a gente consegue fazer isso aqui, tá? Então, se eu digo que ele é falso, esse H1 aqui vai ser renderizado como H1. Se aqui for true, que é o padrão, aí ele mostra o H1 lá, tá? Mas o que eu quero aqui é deixar false. Então, dependendo... O Cout, assim, a gente pode substituir por outras coisas, como nesse caso aqui, eu poderia colocar simplesmente o Olá Mundo, né, dentro de H1. Mas tem algumas outras possibilidades, tá, para a gente trabalhar com Cout. Dependendo do caso, vai ser importante. Mas dependendo do caso, talvez nem precise. Talvez eu possa usar direto uma expressão, uma expression language, né? Então vai depender do que eu vou trabalhar, certo? Depende aí do que vai fazer, mas já é mais uma possibilidade para a gente, tá? Vamos continuar? Sim, dentro do core, né? Lembra lá, nós temos o core, a internacionalização e formatação, acesso a banco de dados, processamento XML. Dentro do core, tá? O que nós vamos falar nessa aula é só o core e a internacionalização, tá? E só mostrar que existe o acesso a banco de dados XML. No core, né? O que nós vamos ter de tags, né? No core. Então, as principais tags que a gente vai ter. CIF para fazer o que? Teste condicional. For each também o token para iterar sobre listas ou sobre strings, listas ou arrays. Choose when e o other side para fazer seleção é como se fosse uma mistura de um if com switch case, tá? Mesmo porque o if não tem else, né? E aí a gente pode usar aqui o otherwise. Né? Aí tem também a possibilidade de definir variáveis com set, ou então remover essas variáveis, tá? Inserir ou remover as do escopo. O out para saída, que foi o exemplo que a gente viu. O cat para tratar erros. O URL para criar URLs. Né? Esse aqui vai ser vantajoso quando a gente trabalha, por exemplo, com sessão e o usuário cancelou os cookies. E aí, como que a gente vai trabalhar com sessão? Aí o container implementa isso com URL. Import e também os parâmetros, e o redirecionamento. Tá? Então, nós vamos ver esses caras aqui. Dentro da internacionalização, a gente pode trabalhar com línguas. Então, por exemplo, eu posso escrever um site que esteja em língua portuguesa, inglês, espanhol, e eu vou ter arquivos de internacionalização e vai funcionar bem de acordo com da localização do usuário ou como está configurado o navegador da pessoa. Então eu vou poder mostrar o site para ele em português, inglês, espanhol, na língua que eu tiver definido. Tá? Aí tem também a tag de formatação de números e datas. Tá? Com SQL, né, a parte as tags de SQL, é possível definir uma fonte de dados, né, especificar qual é o banco de dados. Aqui já está especificando qual é o data source. Tá? Data source é um conteúdo que nós não vamos ver nessa disciplina, mas a gente vai ver lá em gerenciamento de dados para a web, a gente fala de data source, tá? Mas não precisa se preocupar porque a gente não vai trabalhar isso aqui com JSP, tá?
A query para fazer as consultas e o update também para inserir, deletar e etc. Para XML, né, semelhante ao que a gente tinha lá no core, então para fazer iterações no XML, lá no DOM do XML, fazer if, escolher algumas coisas, fazer condicional, mostrar, fazer a saída dos dados e etc. A gente pode utilizar JSTL junto com Expression Language. Tá? Então, por exemplo, aqui está definindo-se uma variável e a variável chama nome e a essa variável foi atribuído o valor José. E depois está mostrando a variável nome. Né? Então, já usando aqui junto com a Expression Language. Tá? Dá para usar também como os parâmetros também, né? Dá para fazer aí bastante coisa. Por exemplo, eu posso, ao invés de falar isso aqui, eu posso utilizar os parâmetros. Então, ponto, sei lá, nome, por exemplo. Então, se eu vier aqui pressionar F5, não existe esse parâmetro nome. Né? Mas, se eu colocar o parâmetro nome aqui, então, nome, por exemplo, Pedro. Aí ele mostra lá para mim o nome, é um parâmetro. E podemos também definir variáveis, como foi mostrado lá no exemplo. Então, C, 7, nome, e o valor dela vai ser, por exemplo, Pedro. Pedro não, deixa eu colocar outro nome. E aqui eu vou especificar que é a variável nome. Então, se eu vier aqui, pressionar F5, tá lá. Tá? Então, aqui eu criei uma variável, a variável de nome é nome, e atribuí para essa variável José. E aqui eu estou mostrando. If serve para... Eu vou avaliar uma expressão condicional, avaliar um teste, e aí se esse teste é verdadeiro, faz o que está dentro do if. Se for falso, não faz nada, tá? É só o if aqui que eu vou ter. Tá? Então, por exemplo, eu posso mostrar uma mensagem, bem-vindo Senhor, e o nome da pessoa. Tá? Se existir o parâmetro nome, senão não mostro nada. Tá? Então vamos lá, vamos fazer. Vou colocar um HR aqui para a gente dizer que está separando o conteúdo, e vamos usar o safe. Vamos fazer um teste. O teste vai ser o quê? Verificar se o parâmetro é diferente de nulo. Então, se o parâmetro... Mas qual parâmetro? O parâmetro nome. Se ele for diferente de null, ou seja, se existir este parâmetro, então faz o que está dentro aqui do CIF. No caso aqui eu vou dizer, ó, bem-vindo, e mostrar um nome. Opa, não nome, né? Para.nome. Pode usar o cout, tá? Mas eu vou usar direto só aqui com a Expression Language. Então, salvar aqui, Ctrl S, F5, bem-vindo, e o nome que eu coloquei o nome que eu coloquei aqui, ó. Se eu mudar o nome aqui, mudou aqui, beleza? Sim, continuando, que aí, aqui, que esse CIF, eu só tenho o if, não tenho um else. Eu poderia fazer um else assim, um C, if, aí faz o teste, e aí verificar aqui se o parâmetro nome, se ele é igual a nulo. E aí se o parâmetro nome for igual a nulo, eu digo bem-vindo você, por exemplo. Então, se o parâmetro existe, mostra Maria. Se o parâmetro nome não existe, mostra você. Né? Só que aqui eu fiz, né, os dois ifs. Né? Se eu precisar de um else ou de um switch... Na verdade, não é bem um switch case, é uma mistura de um else com um switch case. Então, eu posso ter o choose, fazer uma escolha. E aí, quando verificar quando essa escolha foi verdadeira, e se nenhuma das escolhas forem verdadeiras, para o outro lado, né, o otherwise, eu faço, se nenhum dos when for verdadeiro, eu faço o otherwise, tá? Então vamos testar isso aqui, né, com esse exemplo aqui que a gente já
semelhante a isso aqui. Eu vou comentar esse trecho de código aqui. Não, vamos dizer assim, vamos colocar seja bem-vindo e vamos colocar aqui a idade, por exemplo. E aí nós vamos verificar quando, né? Por exemplo, a idade, vamos dizer maior que 18, então eu vou dizer, você é, vou colocar dentro do parágrafo, você é maior de idade. Por outro lado, aí a gente pode usar C, dois pontos. Otherwise, você não é maior de idade. Só que eu posso, aqui como se fosse um if e o else. Só que eu posso ter vários when. Aí se não entrar em nenhum deles, aí sim vai fazer o otherwise. Por exemplo, vamos dizer assim, você é maior de idade, C, dois pontos, when, teste, igual. Que eu fiz errado, né? Não é a idade maior que 18, tá? É o parâmetro idade e isso fica aqui na expression language. Então, se o parâmetro idade for maior que 18, ó, você é maior de idade. Se o parâmetro idade for, sei lá, menor que 0, eu posso colocar aqui idade incorreta. E se não, você é maior de idade, né? Então, se não entrar nem aqui e nem aqui, aí vai fazer esse outro aqui, tá? Opa. Salvar. Então, agora eu tenho, além do parâmetro nome, eu tenho o parâmetro idade. Então, ó, já entrou aqui, ó, porque verifiquei aqui, não, na verdade nem existe a idade, então isso aqui ficou falso, isso aqui ficou falso, ele já vem e faz isso aqui, tá? Por isso que já está mostrando aqui que é maior de idade. Então se eu colocar aqui idade igual menos 1, então idade incorreta. Se a idade for 15, você não é maior de idade. E se a idade for 20, aí você é maior de idade, né? Então é assim que vai funcionar, né, essa escolha aqui, ok? Vamos lá, vamos continuando. Aí o laço, né, o for. Né? Aqui tem um for só para iterar, né? Eu vou ter uma variável i, que vai começar em 1, terminar em 10, e ele vai andando, né, vai pulando de 2 em 2. Tá? Que é só um exemplo, tá? Mas dá para utilizar também com arrays ou com listas. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, supondo uma lista de parâmetros. Tá? Vamos ver esse primeiro exemplo aqui, depois a gente vê o outro. Vou colocar uma régua horizontal aqui, para dizer que nós concluímos esse assunto e começar outro. Então eu vou fazer C. E aí eu vou observando também que o quanto isso aqui é um código mais limpo, é mais fácil de ler do que aquelas bagunças que a gente fazia com scriptlet, né? Abre a tag de scriptlet, fecha a tag de scriptlet. Então isso aqui fica muito mais fácil para a gente ler. Mas lembrando também que a JSP é a view, tá? Então nós não vamos ter regras complicadas de negócio aqui. Aqui é só a visualização, é pegar os dados
que veio do modelo, né, através do controller, pegou os dados e exibiu os dados. O papel da view é mostrar os dados e também coletar dados para poder enviar para o modelo, né? Então não tem regras de negócio complicadas aqui, tá? Então, for each, aí eu vou ter a minha variável, então, por exemplo, a variável i. Essa variável vai começar, por exemplo, em 1. Essa variável vai até o 10. E aí, o que eu vou fazer? Mostrar essa variável i. Então, eu posso dizer assim, um parágrafo, e eu vou mostrar a variável i, tá? Observa, eu não preciso estar utilizando esse cout, tá? Dá para mostrar. Depende, talvez você precise utilizar, mas aqui dá para usar direto só usando expression language, a gente escreve menos. Então aqui F5, mostrou os números aqui, de 1 a 10, mas eu quero mostrar de 2 em 2. Então, tem um step aqui, e aí você pode mostrar aqui de 2 em 2. Mas eu quero mostrar só os pares. Beleza, ao invés de começar em 1, começa em 2. Certo? Então aí faz esse, né? Aqui eu consigo fazer um laço. E aí eu consigo fazer outro tipo de laço, por exemplo, iterando em um array. Então eu posso, um array ou um array list, tá? Então, por exemplo, a gente tem uns parâmetros que a gente recebe na requisição. E aí vamos supor, por exemplo, quando eu tenho caixas de checagem, ou quando eu tenho aquelas caixas, o combo box, que é o select com os options, e eu falo que ele é multiply e que eu consigo selecionar vários elementos. Então eu vou ter um array de parâmetros, tá? Só para a gente ter ideia, quer ver? Deixa eu fazer aqui o seguinte, vou fazer um formuláriozinho, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, os estados, e aí esse select aqui eu vou dar um name para ele, o nome dele vai ser estados, e aí option, o option, e aí esse option é um value, e esse value aqui, por exemplo, vai ser Goiás e Tocantins e Minas Gerais e assim por diante. Se eu faço só isso aqui dessa forma, eu vou ter aqui, eu só consigo escolher um, né? Mas eu posso vir aqui, especificar o size, e aí eu consigo ver vários, mas continuo podendo escolher só um. Mesmo que eu siga Ctrl ou Shift, continuo escolhendo só um. Mas se eu vier e colocar aqui o multiply, se eu colocar um multiply, aí eu consigo com Ctrl ou com Shift escolher várias opções. Beleza, vamos dizer aqui que o action vai ficar aqui nessa mesma página e vamos colocar o botão aqui de submissão. Então, quando eu clicar no botão de submissão, ele vai submeter os estados para onde? Para a mesma página, né? Para o meu index aqui, JSP. Então, se eu voltar aqui, pressiono F5, está aqui o botão, cliquei em enviar, observa aqui que eu tenho estados GO. Se eu cliquei aqui em Tocantins e Minas, cliquei em enviar, eu tenho estados TO e estados MG. Copiar aqui, colocar aqui que fica a letra maior, mais fácil de você enxergar aí. Quem estiver utilizando o celular, talvez, né? Então, essa é a URL. Observe, eu tenho estados TO e também o estados MG. Então, eu vou ter um array de parâmetros do tipo estado, né? Se eu utilizar o param, eu consigo pegar só o primeiro. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, param.estados, aí eu consigo pegar só o primeiro. Se eu colocar em Goiás, enviei, beleza, GO. Agora se eu coloquei Goiás e Tocantins e enviar, continua me mostrando só GO. Coloquei Tocantins e Minas, aí só mostra o primeiro, né? E aí não é isso que eu quero. Como é que eu faço para pegar todos? Aí eu vou pegar
o param values. Aí esse cara vai me entregar um array, aqui, perdão, param value estados. Isso aqui vai ser um array, uma lista, né? Uma lista com todos os valores dos estados, como se fosse um array de aqui. E aí eu preciso então iterar sobre eles para mostrar todos os estados que foram escolhidos, né? Então posso dizer assim, parágrafo, estados escolhidos, 2 pontos. E aí eu posso fazer o C, 2 pontos, for para cada. Então, para cada o quê? Para cada estado. E os itens vão ser o quê? Vão ser para values, ponto, estados. Então, eu vou iterar sobre os estados, né? Então, esses itens aqui vai ser a minha lista ou o meu array. E para cada item que eu tenho aí, eu vou guardar na variável e depois eu posso mostrar essa variável. Vou colocar uma vírgula aqui. Então, F5. Ó, já mostrou estado, TO e MG. Se eu escolher os 3, mostra os 3. Se eu escolher só Goiás e Tocantins, Goiás e Tocantins. Né? Então já está aqui certinho. Então eu consigo selecionar mais de um, iterar sobre eles e pegar. Lembrando que o que é submetido é sempre o velho, né? Não é o que está aqui dentro não, tá? É sempre o que vai enviar na submissão, na hora da requisição, estado e o name e o velho, tá? É isso aí, sempre essa chave. Sim, aí além do for each, que eu tenho tanto para fazer um laço aqui, com números, quanto para iterar sobre um array, eu tenho também o for token. Isso aqui é o que a gente já viu. Aqui foi usado uma variável, pegou os parâmetros, colocou na variável estados, e aqui os itens são os estados. Já no nosso caso não, nós fizemos direto, já colocamos aqui direto. Tá? E aí tem o for tokens. É como se eu fosse iterar, só que numa string. Né? Como é que a gente pode iterar sobre uma string? Então vamos observar. Aqui foi definida uma variável chamada frase, e essa variável é olá mundo, que mundo legal. E aí faz o laço do tipo for token. E quais serão os itens? A frase, esta frase aqui. E aí eu tenho um delimitador. Esse delimitador é um espaço e o ponto final. Ou seja, onde eu encontrar um espaço e um ponto final, vai quebrar essa frase aqui. E para cada palavra aqui que for sendo quebrado, vai colocando nessa variável palavra. E depois você pode mostrar essa palavra aqui. Tá? Então, beleza, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Eu vou ter a palavra HR aqui. Vai ter aqui uma variável, que eu vou chamar de texto. Esse texto vai ter o valor olá, mundo de hoje. E pronto. Lembre-se também, né, acho que eu não comentei, o JSTL segue a sintaxe do XML. Né? Então, toda tag que eu abro, obrigatoriamente eu tenho que fechar. Né? Tanto é que o editor já até me mostra aqui, ó. Na hora que eu coloco aqui, ele já fala, ó, vamos fechar isso aí. Tá? Então eu posso fechar assim, mas se a tag é vazia, se eu não vou colocar nada aqui dentro, eu posso usar a forma abreviada, que é colocando essa barrinha aqui. Então eu já abro e fecho tudo aqui, de uma vez. Tá? Mas sempre que abriu, tem que fechar, igual aqui o for each. Abriu aqui, fechou aqui. Já, por exemplo, o cout, abre aqui, já fecha aqui. Tá? Beleza, já tem essa variável. E agora eu vou usar o for token. Então, eu vou ter a minha variável, que vão ser as palavras. Eu vou ter o meu texto, né, que é o meu itens. E eu vou ter também um delimitador. Então eu vou delimitar por quê? Eu vou pegar essa frase aqui e vou dividir ela em quê? No ponto final, espaço,
Pode ser qualquer coisa, tá? Então, por exemplo, eu quero separar onde tem a letra O, por exemplo. Então, basta colocar aqui a letra O. Eu vou mostrar aqui palavras. E vou colocar aqui um BR para quebrar a linha. Ó, só ficou... tem mais palavra aqui, peraí, ficou errado. Iterei... Ah, tá, ficou errado sim, né? Não é texto aqui, né? É a variável texto. Isso aqui ficou a string texto, né? Um texto, assim, dessa forma. Tá? Tem que usar a expression language. Então, onde tem o O, ele delimitou. O O é meu delimitador. Ah, não quero o O, quero o espaço. Então, ao invés de colocar o O aqui, coloca um espaço. Aí delimitou pelo espaço. Ah, quero colocar as vogais. Então, A, E, I, O, U. Esse vai ser o delimitador, as vogais. Então, tem um delimitador aqui que vão ser as vogais. E assim por diante, tá? Vou deixar aqui o espaço. No exemplo está o espaço e o ponto final, né? Pode deixar o espaço e o ponto final. Vamos colocar mais alguma coisa aqui. De hoje, que dia, legal. Então, vou separar tanto pelos espaços quanto pelo ponto final. Né? Tá aí. Continuando. O catch. O catch é para quando eu quero tratar algum erro. Só que ele não é igual ao try catch que a gente vai ter lá no código Java normal, tá? Esse catch aqui, ele é um meio termo entre o try e o catch. Né? O que vai acontecer? Você coloca um catch. Se acontecer algum erro aqui dentro desse catch, aí ele não deixa gerar o erro, né? Não deixa aparecer aquele erro lá na tela e zerar tudo. Né? Então, se acontecer algum erro aqui, ele para. E aí continua. É como se fosse, como se fosse um try. Acontece o erro no try, aí não para, não trava todo o programa. Né? Então, dentro do catch aconteceu um erro, ele continua logo depois do catch. Tá? Então, aqui dentro tem um erro. Se tiver um erro, continua logo depois do catch. E aí, o que a gente consegue fazer? Definir uma variável que vai guardar o erro. E aí, depois eu consigo testar. Ó, se existir algum erro, né, mostra. Né? Então, faz alguma coisa. Eu consigo tratar depois o erro usando um if. Tá? Então, se acontecer um erro aqui, coloco o erro nessa variável e continuo o bloco logo depois do catch. Tá? Não para toda a página. Aqui nesse exemplo, está definindo usando uma ação padrão e vai acontecer um erro aqui. Tá? Vou colocar aqui, HR. Esse exemplo aqui é o seguinte, ó. Eu vou setar a propriedade de alguém, mas esse nada não existe, né? Esse cara aqui não existe. E também não existe essa propriedade aqui, então não vai dar para colocar valor nenhum. Então isso aqui vai gerar um erro, tá? Se eu salvar isso aqui, vier aqui e pressionar F5, ó, deu um erro, né? Por quê? Porque esse cara aqui não existe. Se ele não existe, eu vou tentar definir a propriedade nadinha dele, mas aí não dá, porque ele é nulo, gera esse erro aqui. Então o que a gente pode fazer? Tratar esse erro. Então eu consigo colocar um catch aqui. Pronto, se isso aqui fica dentro do erro, aconteceu o erro aqui, ele não trava toda a página, continua aqui logo depois. Tá? Então, se eu vier aqui, pressionar F5, ó, continua aqui normal, só não faz isso aqui. Né? Só que aí eu consigo pegar este erro e colocar numa variável. E aqui eu dou um nome qualquer, tá? O nome que eu quiser colocar aqui. E aí depois eu consigo verificar. Se if, ou seja, se acontecer algum erro, ou seja, se a variável erro for diferente de null, então aconteceu algum erro. E aí eu consigo mostrar esse erro. Né? O erro. Vou colocar dentro do parágrafo. O erro é... E eu consigo mostrar a variável erro. Vou aumentar aqui um pouquinho. E aí ele consegue mostrar aqui. E dá para mostrar também o atributo message no pointer exception. Então a gente consegue fazer isso aqui, tá?
Isso aí. Continuando, import, né? Se eu quero importar, a gente já viu que tem outras possibilidades, né, para a gente fazer import, né? Tem diretivas, né? Tem ação padrão para importar e eu consigo importar também aqui usando o import. Tem duas possibilidades, tá? E aí o import ele também é mais rico, eu consigo importar coisas de outras páginas, tá? Então essa URL aqui pode ser um outro domínio, né? Dá pra fazer, deixa eu já falar aqui, voltar aqui. Eu consigo fazer de duas formas. Se eu coloco sem import isso aqui, dessa forma, ele já importa e mostra o dado nesse ponto. Agora dessa forma aqui, não, ele importa e coloca os dados nessa variável aqui. Aí um outro ponto no meu programa eu consigo exibir esses dados, tá? Vamos lá ver? Eu consigo vir aqui, port, a URL, e eu consigo especificar a URL que eu quiser, tá? Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo, www.ifto.edu.br, salvei, F5, aí demora mais um pouquinho, mas ó, importou e já colocou tudo aqui, misturado com esse código que eu já tinha aqui, né? Então é como se eu tivesse pegado a página lá e inserido ela aqui. E não dá para fazer isso com ação padrão e nem com a diretiva de importar, tá? Ou posso vir aqui também e colocar, sei lá, outra página aqui minha, outro.jsp. E eu vou definir, criar essa página aqui. E aqui eu não vou precisar de nada disso. Nada disso, tal. Outra página. Então, só venho aqui pressionar F5. Opa. Não salvei, né? Ctrl S. F5. Ó, mostrou aqui a outra página, né? Então ele importa aqui a outra página. Aí eu consigo fazer, por exemplo, ó, eu cortei aqui, vou colocar isso aqui em cima. Só que aí eu vou colocar numa variável. Vamos dizer assim, outra página. E aí eu consigo mostrar essa outra página onde eu precisar. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui embaixo. Opa. Mas não mostrou, deixa eu ver o que eu fiz de errado. Estou errado aqui. Vai importar, guardar nessa variável. Escrevi errado, né? Agora sim. Salvei. F5. Ó, tá aqui. Tá aqui. Aí, como ele tá mostrando aqui, você consegue vir aqui e dar o escape. Opa, ó. E aí, mostra aqui a outra página. Dá para fazer aqui também, se não me engano, só usando aqui a Expression Language. Então funciona da mesma forma, tá? Tá aí. Então usando só direto a Expression Language. Vou colocar isso aqui, deixa lá mais embaixo. Na hora que você for estudar, não se perder nesse código. Mas saiba que pode importar num ponto da página e depois mostrar em outro ponto da página, tá? Continuando. Sim, aí com o import dá para passar parâmetros também, né? Então a gente pode vir aqui, ó, e falar, ó, se eu receber algum parâmetro, mostra esse parâmetro, por exemplo, aquela boas-vindas, né? Boas-vindas
e aí o nome que eu receber como parâmetro. Parent.nome. E aí eu consigo vir aqui e ao invés de fechar aqui, eu vou fechar aqui e definir os parâmetros. Tá? Então eu vou colocar C parent. Aí qual vai ser o nome do parâmetro? O que eu estou usando aqui, ó, nome. Então aqui eu vou colocar nome e o velho Maria. Salvei. Então agora eu estou passando como parâmetro a Maria, né? Então na hora que ele importar, ele já pega aquele lá, aquele parâmetro, aqui. Então eu vou importar o outros, né? O outro.jsp e vou passar esse parâmetro aqui. Aí o outro.jsp pega esse parâmetro, coloca aqui, monta, né, o boas-vindas Maria, e isso é como se eu desse um Ctrl+C e Ctrl+V nisso para colocar o resultado aqui. Opa, aqui não, aqui, né? Isso, tá? Continuando, aí as URLs, tá? Essa URL aqui, ela vai fazer mais sentido na hora que a gente trabalha com sessão, e por padrão a sessão, ela é... O container web, ele trabalha a sessão, ele cria a sessão trabalhando com cookies. Mas se o usuário desabilitar o cookie do navegador dele, né? Como é que a gente faz? Então dá para passar aquele identificador de sessão pela URL. Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Como é que vai ficar esse URL. Tá? Então vai ser montado a URL e o valor da URL, por exemplo, é esse outro.jsp. Tá? Só que eu guardei alguma coisa aqui na sessão e lá na outra página eu estou mostrando que foi guardado na sessão. Tá? Então vamos lá, vou montar aqui. Ó, se eu fizer só simplesmente, tipo, por exemplo, vamos criar a página, vamos dizer assim, mostra sessão. Então tem a página mostra sessão. Nessa página mostra sessão, eu vou pegar o que está na sessão. Eu vou usar um parágrafo e aí vou pegar o que está na sessão, ponto, e os dados que estão na sessão. Vou dizer assim, dados. Tá? Então, eu vou guardar na sessão esses dados. Eu vou ter um atributo chamado dados dentro da minha sessão. Tá, aqui na minha URL, ela vai ficar então C, URL. Eu vou colocar o valor aqui que vai ser mostra sessão.jsp. Sim, só o valor, beleza. Né? Se eu for observar isso aqui, é só, né, o link, né, que ele vai me levar para essa página aqui. Vamos observar lá. Opa. Deixa eu voltar lá e ver o que eu errei. Sim, esqueci aqui. Né, como a sintaxe é a sintaxe do XML, tem que lembrar de fechar. Ó, então é só isso aqui, ó, mostra a sessão JSP, é a URL. Só que, se eu desabilitar a sessão, vamos vir aqui no navegador, deixa eu lembrar onde é. Vou aqui em gerenciar permissão. Tá, isso, bloquear. Então eu quero bloquear desse cara aqui. Você pode funcionar. Então eu quero bloquear. Esse cara aqui está bloqueado. Então se eu vier aqui, a URL que ele vai montar agora para mim. Por quê? Porque ele vai passar esse parâmetro aqui, ó, que vai identificar a sessão lá para o meu Glassfish. Então, o meu container web vê que esse navegador não trabalha com sessão, ou não trabalha com cookies. Como ele não trabalha com cookies, como é que ele vai montar o URL? Como é que ele vai montar o URL? Não, perdão. Como é que ele vai saber que este navegador é de uma sessão específica? Através desse identificador aqui. Então, esse identificador ele passaria como cookie.
Como eu desabilitei o cookie, ele passa a enviar isso aqui na URL. Né? Então, na hora que eu clico, ele manda isso aqui na URL. Aí, então o que a gente faz? Monta a tag aqui, href, aí o que vai ser o href? Isso aqui. Aí eu vou colocar aqui página mostra dados da sessão. Só que por enquanto eu não coloquei nada na sessão, né? Então, se eu pressionar aqui F5, ó, não preciso ver aqui lá, se eu passar o mouse aqui, observa aqui, né? Se eu passar o mouse, ó, lá embaixo, né? Ele tem lá os dados da sessão. Então, se eu clico, vai mostrar os dados da sessão, né? Lembre-se, os dados da sessão eu vou mostrar aqui, né? Só que eu não coloquei esses caras aqui na sessão ainda. Então, não mostra nada. Né? Então, eu consigo colocar alguma coisa na sessão, mas aí eu vou precisar usar scriptlet aqui. Eu vou dizer, eu tenho o objeto implícito, né? Session.setAttribute. Então, observe, né? Por enquanto, com o que a gente conhece, não é tudo que dá para fazer sem usar scriptlet. Mas a grande maioria das coisas dá para fazer, tá? Mesmo porque não é o ponto ideal de se inserir, né? Eu não vou inserir dados da sessão, valores, né, na sessão aqui na JSP. Isso não faz sentido, tá? Quando eu for fazer isso aqui, eu vou fazer lá no meu controlador, vou fazer em outro ponto aqui na minha página, não aqui. Né? Mas tá, esse aqui é só um exemplo, né? Só para a gente entender. Vamos lá. Então, vou colocar aqui os dados. E quais serão esses dados? Né? Não sei, alguma coisa, um objeto qualquer. Vamos colocar aqui meus dados secretos. Faltou fechar aqui. Ctrl S. Só que dá pra gente fazer isso aqui também. Por acaso eu preciso de alguma forma criar isso aqui dentro da JSP. Tá? Tem outras possibilidades. Eu consigo criar as minhas próprias tags personalizadas. Tá? Então dá para evitar, né, com coisas que a gente vai ver em outras aulas, eu posso evitar 100% de usar scriptlet na minha página JSP. Tá? Mas, volto a repetir, né, mesmo que eu não use tags personalizadas, não faz sentido eu fazer isso aqui. Né? A não ser que seja uma coisa muito específica. Tá? Mas beleza, vamos testar isso aqui. Vou voltar aqui. Aí, meus dados secretos. Tá? Então, eu coloquei esses dados na sessão, montei um link, né? Montei um link aqui, e aí quando eu clicar nele, ele vem e traz para cá, e aí mostra, usando, aqui eu posso usar direto a Expression Language para mostrar os dados que estão lá na sessão. Mas aí, né, voltando aqui, deixa eu pegar esse cara aqui, dar um Ctrl C, colocar um BR aqui e mostrar ele aqui de novo. Como o cookie está desabilitado, está trafegando a identificação da sessão na URL. Mas se eu voltar aqui e habilitar os cookies, vou voltar aqui, pronto, ele já normal aqui. Tá? Então, esse cara aqui, esse seu URL, para que ele vai servir? Onde é que ele é prático? Para garantir que eu tenha sessão em usuários que desabilitaram os cookies. Tá? Só para isso que ele vai me servir. Porque senão, ó, aqui é um URL, né, o caminho normal da URL. Tá? Deixa eu ver isso aqui também. Beleza, vamos lá, continuar. E aí, da mesma forma como eu fiz aqui quando importo, que eu posso passar parâmetros, eu posso passar parâmetros também quando eu vou criar uma URL. Tá? Então, quando vai criar uma URL, é possível passar parâmetro também. Mas isso aqui eu não vou fazer não, fica aí de exercício para vocês, tá? Testar isso aqui depois. Mas é a mesma ideia, tá? E outra coisa que eu consigo fazer é redirecionamentos. Então, eu acessei uma página. Essa página, por algum motivo, ela não consegue tratar essa requisição. Então, ela redireciona, fala, informa para o navegador que ele precisa fazer essa solicitação para uma outra página.
né? É isso que é o redirect. Né? Tanto é que se eu colocar ele aqui, eu vou redirecionar isso para, por exemplo, outro.jsp. Então, eu vou acessar o meu index e você vai ver que lá ele já vai direcionar isso para o outro.jsp. Vou pressionar já F12 aqui. Vem aqui em rede. Ó, solicitei o index. Só que aí ele não pôde tratar, né? Ó, 302. E aí já encaminha, né? Já manda aqui, ó, na resposta, ele já fala aqui, ó, o location, ó, faz a requisição para o outro.jsp. E aí essa requisição para o outro.jsp foi feita, tá aqui, outro.jsp, já mostrei ele aqui. Então, redirect para redirecionar para uma outra página, tá? Só que eu vou deixar isso aqui comentado, porque senão nem mostro, não vai nem mostrar nada que tem aqui no index, né? Pronto. E com isso nós terminamos a parte do core, né? O core do taglib, né? Core. Pronto, é isso. Vamos falar agora das partes de internacionalização e formatação, tá? O que vai incluir aqui? Idiomas diferentes, números que são formatados diferentes, moedas e datas. Primeira coisa, eu consigo definir a localização. Tá? Só que, apesar de existir essa ferramenta, eu não acho legal utilizá-la. Por quê? Porque o usuário pode definir isso aqui no navegador. Se você não coloca isso aqui, como é que o Glassfish vai saber, como é que ele vai saber em que língua que você está usando, né? Pelas configurações do navegador. Então, eu acredito que isso aqui não é nem interessante usar. Agora, a título de teste, você pode testar, coloca isso aqui e vai testando. É mais fácil que está mudando a configuração do navegador. Tá? Quais são os valores possíveis que eu posso colocar aqui? Aí você encontra nesse link aqui. Tá? Tem lá, depois você dá uma olhadinha. Tem lá, por exemplo, PTBR e vários outros. Tá? Então, eu consigo, né, definir, especificar uma localização. Ou, se eu não especificar, usa o que é do navegador. Depois, eu preciso criar arquivos de propriedade. Isso aqui a gente vai falar o seguinte. Se a localização da pessoa, por exemplo, é inglês, mostra o texto em inglês. Se é português, mostra o texto em português. Se é espanhol, mostra em espanhol, italiano e assim por diante. Então, mostra de acordo com a língua da pessoa. Só que para isso eu preciso criar arquivos de propriedade com os termos da minha língua e das línguas estrangeiras. Então, por exemplo, isso aqui, aula JSTL, não vai mais ficar aqui. Eu vou colocar isso num arquivo separado. Né? Bem-vindo também vai ficar no arquivo separado. E tudo que é texto que você tem, que vai ser exibido na sua página, não vai ficar na página, vai ficar em um arquivo separado. Né? Então, vamos criar aqui uma página nova para a gente poder testar isso aí. Teste língua. Então, por exemplo, um Hello World vai ser um texto de Olá Mundo, de boas-vindas. Vamos dizer assim, vai ter aqui um bom dia e um Olá Mundo, por exemplo. Vamos dizer que eu quero mostrar isso. Mas se for em inglês, um Hello World, um Good Morning. Então, vou vir aqui, vou criar um pacote de língua, né? Vamos dizer aqui meu pacote língua. E aí dentro desse pacote língua, eu vou criar os meus arquivos, uns properties file. Só que provavelmente para você não vai aparecer aqui, né? A não ser que você tenha utilizado com frequência. Então você pode vir aqui em Other, em Outros, né? Deixa eu voltar lá, ó. Botão direito, New, Outros. E aí você procura aqui, ó, nos Outros, e você vai encontrar aqui, ó, Properties File, né? Arquivos de propriedade. Aí você dá um nome aqui para ele, sei lá, língua, por exemplo. E como eu vou usar em português, eu já vou colocar um underline aqui, um PT. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar os termos. Então, por exemplo, Olá, Mundo. Vai ser o quê? Vai ser o Olá, Mundo, em português. O Bom Dia.
vai ser o quê? Bom dia em português. Dizer assim. Beleza. Eu quero também em inglês. O que eu vou fazer? Pega aqui o meu arquivo de propriedades que já tenho, que já está em português, botão direito, Add, e eu vou adicionar novas localidades. E que localidade que eu vou colocar agora? Por exemplo, inglês. Passei. E aí eu posso especificar o inglês de onde? Da Austrália, Canadá, Reino Unido, de onde vai ser? E eu vou colocar o inglês... Pode colocar só o EN, tá? Sem o país, só a língua, ou pode especificar também o EN e qual que é o país, tá? Mesma coisa que o português, tá? PT, pode colocar o PT e depois o BR. Lembrando que esses valores, PT, EN e tal, tá neste aqui, nesse link você encontra isso aí. Beleza, aqui tá explicando isso, tá? No arquivo de propriedade é possível inserir pares do tipo chave-valor. Foi o que eu fiz aqui, ó, chave e valor. E é o que eu vou fazer aqui no inglês também, ó. Tem a chave, é a mesma chave. Vai mudar só o valor, tá? Hello World. Esqueci como é que escreve no mundo. E o bom dia. Good morning. Não sei se isso aqui tá certo, deixa eu já ver aqui. Isso mesmo, né? Não errei não. Meu inglês é bem ruim, né? Dá pra ver, né? Beleza, então eu tenho um arquivo aqui de português com a chave Olá Mundo, a chave Bom Dia, e o de inglês com a chave Olá Mundo, Hello World, Bom Dia, Good Morning, tá? Salvei, salvar aqui, salvar, beleza. E aí, beleza, cria-se então os arquivos com chave valor, é possível utilizar para especificar os textos de uma determinada língua, cria-se quantos arquivos forem necessários, cada um para uma língua, né? Então aqui eu criei um para o português e um para o inglês dos Estados Unidos. Com as mesmas chaves e mudando só os valores, tá? Aí o primeiro arquivo pode ter um nome qualquer com a extensão properties, e os outros arquivos devem ter junto o nome do código da língua e do país. Eu já coloquei até o primeiro arquivo lá com PT. Aqui especifica como é que você vai criar esse arquivo, vale em novo, arquivos, propriedades e tal, foi isso que eu fiz, tá? Insere as chaves aqui e cria os outros, beleza. Aí os exemplos aqui, né, um arquivo com a chave e o valor, um outro arquivo aqui com chave e valor, beleza. Depois, como é que a gente vai fazer? Eu vou definir qual que é o bundle que eu vou utilizar, né? Então vai especificar os recursos para ser utilizados. Eu tenho essa forma aqui, né, set bundle, e tenho também essa outra forma aqui, ó, só bundle, né? Mas vamos falar aqui do set bundle, depois a gente vai para lá. O que eu vou especificar aqui no base name? Qual que é o recurso que eu estou utilizando, que é aquele que eu chamei de língua, né? Então vamos lá. Vou vir aqui. Antes de colocar aqui o FMT, eu tenho que importar ele, né? Tenho que colocar aqui no cabeçalho. Então, eu vou usar a tag lib. Qual tag lib que eu vou utilizar? De formatação. Prefixo vai ser FMT. E a URI vai ser assim, tá? Aí agora eu já consigo utilizar. Então diga aqui FMT, bundle, e vou especificar o base name. Vai ser o que? O meu pacote aqui chama língua, né? Então língua, ponto, e qual que é o nome do arquivo que eu usei aqui? Ixi, eu nem sei se vai funcionar. Acho que funciona assim, né? Língua dentro de língua, língua. Devia ter usado outro nome aqui, né? Posso até trocar. Não, deixa assim, né? E aí observa que eu não coloco nem o PT, nem o EN aqui, tá? Só isso aqui. Pronto. Beleza, então falei, vou usar os arquivos de língua, né? Beleza. Depois que eu fiz isso, eu falo que eu quero usar a mensagem, né? Então, ao invés aqui de colocar Olá Mundo, o que eu vou colocar? FMT, message. E qual vai ser a chave? A chave aqui... Peraí. A chave aqui vai ser essa chave aqui. Olá Mundo. E aqui no Bom Dia? Mesma coisa, né? FMT, message. A chave. Qual vai ser a chave?
ser a chave bom dia. Beleza, salvei, só isso aqui. Tá. E aí, dá para fazer também usando assim, ó, o bundle. Só que qual que é a diferença? Aqui eu defini... aqui ficou errado, né? Era para ter colocado 7 bundle, tá? Não é isso que eu quero usar, não. Quero esse. Por quê? Quando eu uso set bundle, eu defino ele aqui uma única vez no meu documento e uso as mensagens onde eu precisar. Agora, quando eu uso só bundle, igual está aqui, aí as mensagens têm que estar dentro dele, né? Eu vou abrir ele aqui, fechar aqui e as mensagens têm que estar dentro. Então, eu não vejo muita vantagem em utilizar isso aqui. Eu acho melhor utilizar dessa forma aqui e depois pôr as mensagens onde eu precisar na minha página, tá? Então, vamos testar isso aqui. Vamos vir aqui, pressionar F. Opa, não é no outro não, né? Como é que eu chamei lá o arquivo? Teste língua, né? Vamos ver aqui no meu teste língua.jsp. Tá aqui, olá mundo, bom dia. Aí eu posso vir e definir, não quero em português, que foi aquele de definir a localização. Então tem fmt set locate e aí eu vou definir a localização. Então eu posso definir aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, né? Set locate. E aí defino, por exemplo, se eu quero o inglês, né? Então eu vou colocar aqui N, US, ó, não, eu quero isso aqui em inglês. Ctrl S, então vou voltar aqui, F5, ó, hello world e good morning. Se eu deixar em português, já está o padrão, né? F5, aí o olá mundo. Só que aí, o que eu falei, eu não acho interessante usar isso aqui, né? Por quê? Porque se a pessoa está no Brasil e eu definir como inglês, ou se a pessoa está em um país de língua inglesa e eu definir em português. Então isso aqui eu não acho legal. Vou deixar isso aqui comentado, para você saber que isso aqui existe. Opa. E qual que é a forma mais interessante? Então, se eu estou no Brasil, eu vejo a língua portuguesa. Aí, se eu configurar o navegador para a língua inglesa, então eu posso vir aqui, ó, qual que é o idioma que está no navegador? O meu, por padrão, está em português Brasil. Mas eu posso vir aqui e escolher que eu quero um navegador em inglês. Aí ele pede para aplicar e reiniciar o navegador. Aí quando eu voltar aqui e pressionar o F5, já está em inglês, né? Então, o usuário define a língua que ele quer utilizar o navegador. E o seu sistema, o seu aplicativo, né, o seu site já está pronto para diversas linguagens. Então, vou voltar aqui para português. Pressiona F5. Pronto. Mas como é que o meu servidor, meu container web, vai saber qual que é a língua, né? Se a gente pressionar aqui F12, ó, vou botar aqui em rede. Quando eu faço uma requisição web, lá no cabeçalho da requisição, ó, cabeçalho da requisição, o que vai ser enviado dentre várias coisas, está aqui, ó, accept language. Está falando, ó, eu aceito em português aqui do Brasil. Então, se existir um arquivo de internacionalização, um arquivo de propriedades em português, ele retorna em português. Se não existir, ele vai tentar, por exemplo, em inglês, né? Então, ele vai tentando, né? Português Brasil, se não em português, se não em inglês, etc. Né? Nessa ordem aqui. Então, se existe em português, ele já me entrega em português. Se não existisse, ele me entregaria em inglês. Né? Por quê? Porque tem um IN aqui. Tá? Então, quando eu venho aqui nas preferências e defino outro idioma, por exemplo, inglês dos Estados Unidos, pressionar aqui F12, carregar a página, ó, qual que vai ser o cabeçalho lá da requisição HTTP? Accept language, ó, aceita em inglês dos Estados Unidos, depois se não tiver, aceita em inglês também, tá? Então, e o navegador envia isso aqui na requisição, e aí o servidor olha isso aí e sabe como que ele vai te entregar a resposta, em que língua que ele vai te entregar a resposta, tá? Vamos voltar aqui, vou deixar em português. Beleza, F5, tá aí, português.
ok? Então, posso não utilizar esse setLocate, tá? Deixa o usuário definir lá no navegador dele o que ele vai querer usar. Beleza, sobre língua, né, traduções, etc, é isso. Aí depois a gente tem como as possibilidades de formatar data e hora, né? Então, por exemplo, o meu servidor tem uma determinada hora configurada. Mas, por exemplo, 5 da tarde aqui não é 5 da tarde na Europa, tem um fuso horário, né, nos Estados Unidos, etc. Então, cada país vai ter um fuso horário. Então, se o meu servidor está configurado para uma determinada hora e eu quero mostrar essa hora lá para o usuário, eu utilizo esses caras aqui, né, o time zone. Aqui o time zone e o set time zone é a mesma ideia do Buddle e do set Buddle, tá? E tem também o format date para poder formatar a data e mostrar a data do jeito que eu quiser, tá? Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Para definir a zona, né? Set time zone, velho, e aí mostra aqui América Los Angeles, América, por exemplo, Araguaína, São Paulo, tem alguns valores. Daqui a pouco a gente vai ver quais são essas possibilidades. E depois tem aqui o format date, e ele vai ter alguns atributos aqui, velho, type, etc. Né? Vamos fazer uns testes aqui. São HR aqui, um HR horizontal, set. Vamos colocar um set time zone. E aí o valor, vou colocar esse que está aqui, América, Los Angeles. Los Angeles. Eu posso colocar também América São Paulo, tá? Araguaína. Daqui a pouco a gente vai ver os valores que é possível colocar aí. E aí vamos mostrar uma data, tá? Para mostrar essa data eu vou criar uma variável. Então eu vou usar o useBean, tá? Aqui para a gente poder instanciar um objeto do tipo data, tá? É isso que eu quero, não é definir propriedade não. Então eu vou colocar aqui o JSP useBean. Aí eu vou dar um nome para ele aqui, então vai ser data. E aí vai ser do tipo, aí sim, né? Java, útil e date. Pronto, isso aqui que eu quero. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma variável data, né, o que eu chamei de data, que é um nome qualquer, do tipo date. Tá? E aí ele me dá a data atual do meu sistema, né, do meu servidor. Tá? E aqui eu vou só mostrar ela para a gente testar. Tá? Então ele mostra aqui, né, a hora que eu estou gravando, o dia aqui que eu estou gravando, isso está certo. Tá, aí, beleza. Então eu vou definir um time zone e aí vou mostrar essa hora em algum formato, tá? Então não vou mostrar assim não. Vou mostrar usando aqui o meu FMT, format date. Eu vou especificar o valor, que é a data. E aí eu posso especificar algumas outras coisas, né? Posso especificar um padrão, posso especificar o tipo, se é só data, se é data e hora, etc. Então eu vou colocar esse aqui, o tipo, eu vou colocar buff. Então eu quero tanto a hora quanto a data. Vou voltar aqui, F5, opa, escrevi alguma coisa de errado. Sim, ó, tô errando aqui, né? Não é data, aqui é um string, né? Data. E aí eu posso dizer o tipo, se eu quero mostrar só data, só a hora, só o time ou tudo. Eu vou colocar aqui ambos, tá? Tanto data quanto hora. Isso. Aí observe que ele vai me mostrar aqui, né, a data e a hora. A hora está mostrando aqui 16. Por quê? Porque no fuso horário, ele já converte para o fuso horário da América Los Angeles. Se eu fosse testar isso aqui, por exemplo, horário de São Paulo. Ctrl S. No horário de São Paulo, ó, é 8 horas, né, que é o horário que eu tô aqui agora. Tô gravando isso aqui às 8 da noite.
Então aqui no Brasil, no horário de São Paulo, 8 horas. Mas no meu servidor é 8 horas. Só que se eu for testar isso aqui com o horário de Los Angeles, aí ele já mostra lá no horário, com fuso horário já calculado, tá? Então, essa questão do format date vai servir para isso. Já para mostrar a hora já convertida, já no formato padrão lá, formato convertido. Aí eu posso usar aqui algumas outras coisas, como por exemplo, um pattern, né? Então eu posso tirar esse type daqui. Posso mostrar, por exemplo, aqui, eu quero mostrar, não sei, só o dia, o mês, por exemplo. Então, dia, barra, o mês, com M maiúsculo, e depois a hora, e 2 pontos, e os minutos. Eu posso escolher a forma que eu vou mostrar isso aqui também. Tá? Então, tem um pattern, que é bem interessante. E tem outras possibilidades também, por exemplo, eu posso deixar aqui e fazer o data style e o time style, né? Então, por exemplo, para mostrar isso de forma completa, curta, como é que eu devo mostrar isso aqui, né? Então tem alguns valores, deixa eu ver se ele mostra esses valores aqui. Ele não vai mostrar aqui, mas vamos testar aqui. Então, por exemplo, posso deixar aqui long, aí já mostra assim, né? Posso mostrar aqui, por exemplo, short, e ele já mostra curto. Então tem algumas possibilidades aqui, tá? E tem default, né? Default. É a forma padrão que ele vai mostrar, tá? Então tem algumas possibilidades e pra gente utilizar isso aí, tá? Então aqui eu defino, né, qual que é o fuso horário e aqui eu consigo mostrar já da forma adequada. Beleza? Aí a próxima coisa que eu tenho para trabalhar com data é a formatação. A formatação não, a conversão, tá? Vou pular isso aqui por enquanto, daqui a pouco eu volto aqui, né? Eu posso converter. Para que vai servir esse parse date? Vai ser o seguinte: o usuário digita uma data, por exemplo, numa caixinha de texto. Aí você pega essa data. E aí você quer converter essa data para o seu sistema, né? Lá para você mostrar isso, você guardar isso no servidor, por exemplo, né? Então, como é que você vai converter essa data? Do formato que o usuário digitou, ou que você tem uma caixinha de texto, ou uma data de calendário, uma caixinha para calendário, um input do tipo date. Como é que você vai converter isso para o seu sistema, né? Então aí você consegue utilizar esse cara aqui, ó, parse date, tá? Vamos copiar ele aqui. Então eu posso fazer aqui, vamos falar aqui, vou colocar um HR aqui, converter os dados que você pegou, tá? Converter dados lidos do usuário. Então você pode fazer isso aqui. Vou explicar aqui. Então, por exemplo, o usuário digitou isso. Você colocou numa caixinha de texto, o usuário foi lá e digitou isso aqui. E aí, você consegue converter isso, né? Por exemplo, para português, né? Podia, e mostrar isso aqui depois, tá? Então, ó, converte os dados e mostra aqui no formato que você quer, tá? Pode ser feito também, né, que eu acho mais interessante, usando o parser, né? O parser não, usando o pattern, né? Então, posso definir aqui um pattern e falar, ó, a data vai estar no formato dia, barra, mês, barra, ano. E aí, supondo que aqui vai ser um parâmetro que você recebe, que o usuário vai digitar na caixinha de texto, alguma coisa assim. Então você vai especificar aqui, né? Por exemplo, dia 20 do 3 de 1999. E aí a gente entrega aqui, ó, né? Certinho. Pode ser também, não, o cara separou com um tracinho. Pode ser, não tem problema. Aí você só vem aqui, corrige a expressão regular aqui. A gente mostra aqui exatamente a mesma coisa, né? Só que aqui já foi colocado em um formato diferente, tá? Então acho que esse pato aqui fica bem interessante, facilita bastante as coisas. Beleza, sobre data, acho que é isso, né?
E aí a gente vem agora para os números e também moedas, tá? Então eu posso trabalhar com porcentagem, com range, que são a moeda e o número, tá? Vou até copiar já isso aqui. Vou colar lá, que isso aqui é bem mais simples, né? Vou colocar aqui um HR. Valores numérico. Moeda. E porcentagem. Então, vou mostrar esses dados aqui, né? F5, ó, tá mostrando aqui 5%, real, etc. Mas se você definir a localidade, aqui antes, set location, pensei que deixa eu ver aqui se eu usei antes. Ah, tá aqui, ó, já estava usando aqui, ó. Vou até tirar isso daqui. Já que eu estou usando aqui, só mudar aqui, tá? N US, em inglês dos Estados Unidos. Opa, peraí, deixa eu ver aqui. Uma outra possibilidade que a gente consegue fazer aqui também é mudar aqui no navegador, né? E aí fica de acordo com o que o usuário quer, né? Deixa eu tentar aqui. Vir nas preferências. Aqui. Ó, né? Aí ele já mostra aqui com sinal de dólar e tal, né? Já mostra no padrão dos Estados Unidos, né? Vamos voltar aqui. Português do Brasil. Isso, e aí já tá com real aí, é cifrado, tá? Então, assim, existe essa possibilidade, não tenho certeza aqui porque que não funcionou, depois eu vou verificar, mas sabe que acredito eu que é muito melhor deixar para o usuário definir no próprio navegador qual é a língua que ele vai utilizar, né? E aí o usuário já define, né? Fica mais simples, né? Mais fácil para o usuário utilizar, tá? Então, moedas e tal, isso aqui é bem mais simples, né? E aí tem a bibliografia aqui de onde eu tirei esse conteúdo. E, tá, não, terminou ainda não, né? Fica faltando isso aqui. Como é que eu sei quais são os valores que eu posso colocar aqui, tá? Né? Na hora que eu vou usar isso aqui. Então, os valores que eu vou colocar aí, eu sei usando isso aqui, ó. Eu tenho esse cara aqui, ó, get available ID, né? Pegar os IDs disponíveis do time zone lá dentro do pacote Until Java. E esse cara aqui vai me retornar aqui um array, uma lista. E aí você faz o laço e aí você consegue mostrar tudo, tá? Vou fazer aqui, ó, só copiar e colar. Vai ficar mais simples, mais rápido a gente fazer. Vou criar um outro JSP aqui. Vamos dizer assim, IDs disponíveis. Vou limpar isso aqui, colar. Formatou tudo errado. Isso. Então, ó, eu vou iterar sobre esse array que ele vai me retornar aqui. Né? Vai me retornar um array de string. Vai guardar isso na variável lista e depois vai mostrando. Então, para cada item que tem, vai mostrando aqui, tá? Dentro do LI. Então, aqui ficou os IDs disponíveis. Aqui, F2. JSP. Opa, ficou errado. Deixa eu ver lá o que eu errei. Talvez na hora que eu copio, deu Ctrl+C, Ctrl+V, ele não... Essas aspas ficam erradas, tá? É bom corrigir, verificar isso aqui. Tá. Uma outra coisa muito importante. Quem que é o C? Eu não importei, né? Vamos lá.
tag lib, o prefixo C, e aí o RI, né? Não pode esquecer, tá? F5, aí, beleza, tá tudo aqui, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil eu tenho Araguaína, tem São Paulo, tá? E tem vários outros, tá? Mas é uma lista muito grande, ok? E aí sim, né, com isso aqui você tem as opções de país e tal, que você pode usar de região para poder utilizar aqui, ó, no Valid Set Time Zone. Sim, pessoal, aí por enquanto é isso, tá? Com isso aqui, vocês já conseguem, agora sim, né, usando JSTL, ação padrão, Inspection Language, aí já consegue fazer muita coisa, tá? Já dá para fazer uns exercícios mais elaborados, tá? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Fazer aquele sisteminha que vocês já até fizeram usando Scriptlet, né? Mas refazer ele. Só que sem usar Scriptlet, sem usar expressão, usar Expression Language, mas não expressão, né? E refazer aquele sisteminha, um sisteminha onde você consegue, vai ter uma lista de pessoas ou de contatos e você consegue cadastrar as pessoas e depois mostrar uma lista, né, das pessoas que foram cadastradas, um relatório das pessoas que foram cadastradas, tá? Então esse é o exercício dessa semana e aí vocês vão fazer e depois postar lá no Moodle para mim, tá? Conseguiu fazer o exercício de forma correta, não conseguiu fazer de todo jeito, posta lá no Moodle porque vale a frequência, tá? Eu só vou saber quem participou da aula de acordo com as postagens das tarefas, tá? Mas se tiver dificuldade também, posta lá no fórum, me manda e-mail e a gente vai tirando as dúvidas aí para vocês tentarem fazer. Então, recapitulando, o que é o exercício? É fazer um formuláriozinho web onde eu consigo... você vai ter um modelo, né? O modelo vai ser o contato, tá? Então, o contato é uma pessoa, então, vamos dizer um contato, tem nome, telefone ou nome e e-mail. E aí você vai ter uma array list que vai ficar no contexto da aplicação e você vai conseguir cadastrar pessoas, inserindo ali no contexto da aplicação, né? Cadastrar esses contatos. E numa outra página, você consegue mostrar um relatório com todo mundo que está cadastrado. Só que fazer isso usando, né, o MVC e não usando nada de scriptlet, né, lá no JSP, tá? Usando somente ação padrão, Expression Language e JSTL, tá? Então esse é o exercíciozinho para essa semana. Agora a gente já consegue fazer umas coisas mais elaboradas, as coisas já começam a ficar melhores. Beleza, pessoal? Então um abraço e até a próxima.